Oi, pessoal. Bom, eu estou colocando para vocês lá um vídeo com algumas informações sobre as barras do Promove e tal, um vídeo do ano passado, tá? Então, assim, é um vídeo só mostrando mais ou menos como a gente trabalha com as ferramentas, enfim, tá? Um vídeo mais explicativo, que eu quero que vocês assistam antes. Espero que vocês tenham mexido bastante no Promob nessa semana. E hoje a gente vai começar, então, a trabalhar em cima do nosso projeto, tá? A gente vai simplificar, né? Porque a intenção aqui é que vocês entendam as questões mais funcionais, né? Que vocês consigam entender aquilo que não pode ser modificado, né? Que gera um projeto mais eficaz, né? Do que propriamente as questões estéticas. Isso vocês vão fazer conforme o tempo que vocês vão tendo, tá? O ideal agora é que vocês entendam como que funciona o software para que vocês façam a representação, né, do projeto. Então, assim, a gente vai começar trabalhando somente aqui na suíte e somente no dormitório, tá? Então, vocês têm a plantinha em PDF, que eu mandei para vocês lá no Class, certo? Ou vocês podem usar a própria planta que vocês ampliaram. Só que prestem bem atenção, ela tem que estar com as medidas corretinhas, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para que ela esteja correta, né? Então, olhem bem, vocês podem estar abrindo ela aí, enfim, enquanto estão mexendo no Promob, ou vocês podem ir trabalhando com aquela que vocês fizeram, e aí vocês têm as anotações de vocês, inclusive com o layout que vocês vão utilizar, tá? Então, aqui está a nossa base, a gente vai trabalhar primeiro com ela aqui, nessa fase, tá? É o primeiro recorte que a gente vai fazer. O Promove, para a gente trabalhar toda a planta, ele fica muito pesado, tá? A gente começa a colocar os adornos, enfim, os materiais, e ele vai ficando pesado demais e a gente não consegue mais nem renderizar e mexer, enfim, né? Dependendo do computador. Então, eu sugiro sempre que vocês trabalhem por ambiente, tá? Trabalhem um ambiente, depois trabalhem outro ambiente, e assim vocês vão trabalhando, certo? Bom, quando a gente abre o Promove, hoje nessa nova versão, ele vai abrir para vocês uma abinha, aqui eu já escrevi, né? Já abri, já fiz ali o arquivo, né? Mas ele vai pedir para vocês darem os dados, né? Então, vai pedir para vocês botarem nome de telefone, nome de endereço, e-mail, enfim. Preencham aqueles dados, né, com os dados de vocês. E coloquem, não precisa botar telefone, bota 000, não tem problema nenhum. Mas coloquem já o nome aqui, né, do que vocês estão fazendo, certo? O nome de vocês e aqui o dormitório. O que acontece, tá? Ele fica, esse arquivo, no Promob. Essa é uma das diferenças dele hoje, né? O Promob, ele tem muitos mecanismos de segurança, né? Então, muitas coisas são um pouco complicadas para a gente trabalhar com ele, né? Isso é uma segurança das lojas, enfim. O arquivo de vocês, ele vai ficar salvo dentro do próprio software, tá? Antigamente a gente tinha a opção de conseguir salvar no computador, numa pasta, enfim, e agora a gente não tem, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ele vai ficar salvo aqui dentro. Deram os dados lá, né? Tudo, ele vai ficar salvo, então, aqui com os dados de vocês. E a gente abre o projeto, tá? Ele vai abrir o projeto que vocês deram um nome ali, então só preencham aquela tabela ali com os dados, enfim, para que ele fique arquivado dentro do software, tá? E ele demora um pouquinho mesmo, né, dependendo do computador, sempre ele vai demorar um pouquinho para abrir, isso é normal, certo? Então não se apavorem, assim como às vezes ele demora um pouquinho para responder. Então é bom que vocês salvem, né? Vão salvando o projeto, porque ele às vezes buga.
E agora a gente não tem mais essa opção, mas antes a gente tinha o salvar como, né? Sempre que vocês abrirem um projeto novo, ele vai aparecer dessa forma aqui, tá? Coloquei os dados. Vai aparecer aqui a biblioteca, sempre iniciando nas cozinhas, tá? E aqui, então, o espaço que ele já vem fixo, tá? A gente não vai trabalhar com esse espaço, né? Então a gente vai montar o nosso, como tem lá nesse outro vídeo que eu coloquei para vocês, né? Então aqui a gente tem lá as ferramentas, enfim, né? Aqui a gente tem, então, a primeira linha, colocadinha todas em ordem, né? É importante a gente saber mexer nessas aqui, nesses atalhos. Tem alguns atalhos também que vocês podem pegar direto do manual, tá? Eu sou uma pessoa um pouco analógica, então eu acabo não trabalhando com os atalhos, mas daí vocês vão acabar desenvolvendo a prática de vocês dentro do software, né? Vocês vão estar trabalhando com ele no dia a dia, provavelmente. Então, vocês vão desenvolver. Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu abro aqui é mudar os modos de preenchimento, tá? Eu boto texturas com linhas para que eu possa enxergar o ambiente. Então, é a primeira coisa que eu faço. Abri, vou aqui, né, no cubinho ali que parece que tem uma madeirinha e coloco texturas com linhas, porque eu acho mais fácil da gente trabalhar. Já venho aqui, nesse cubinho aqui, que tem as vistas, né? E coloco ele em planta. Para diminuir, scroll do mouse, tá? Bom, eu não vou trabalhar com essas paredes. Cliquei em cima da parede e deleto. Del. Remover. Ok, removi tudo, certo? Agora, eu venho aqui em construir paredes. Clico em cima e vai ficar aqui esse piso, que para nós não tem, enfim, não tem utilidade. Ele tem uma funcionalidade, tá? Que a gente pode usar, que é a gente trabalhar com uma... a gente pode importar planta baixa de referência, tá? A gente pode... Eu trabalhei com imagem, então assim, a gente pega uma imagem, né? Vocês podem tirar a foto da planta de vocês, ou então pegar aquele PDF e fazer então um print daquela imagem, e vocês podem trazer para cá a imagem e a planta de referência e desenhar por cima dela, tá? Eu não vou mostrar para vocês agora, porque eu acho um pouquinho complicado, né? Mas vocês podem trabalhar com ela. Vocês daí vão ter que estimar uma medida e dar para ele a medida, e ele daí calcula automaticamente, você só desenha por cima. Então também pode ser, tá? Eu vou montar para vocês exatamente como ela é. Então assim, fixo em qualquer ponto da tela, com o lado esquerdo do mouse, e puxo. Sempre no sentido horário. Então eu vou trabalhar daqui, vou descer, vou vir para cá, vou vir para lá, sempre nesse sentido aqui, tá? Horário. Puxei, a linha tracejada é onde ele está medindo, tá? Larguei o mouse e vou pegar a minha medida. Eu vou desenhar o quarto horizontal. Então, assim, a medida do quarto, nós temos aqui 2,80 por 4,30. Então, vou começar com 4,30, 4,300, 4.300. Por quê? Porque eu estou trabalhando em milímetros, tá? O Promob trabalha em milímetros. Confiro a altura. Vamos trabalhar sempre com as espessuras de parede de 150, para não precisar mudar os módulos internos, tá? E dou Enter. Tá ali a minha parede, né? Só agora mexo no mouse, ó, tá? Agora eu vou descer. Põe o mouse para descer. Aí vocês vão ver ali que naquela linha vermelhinha sempre tá aparecendo o tamanho da parede e o valor do ângulo, tá? Aí a minha parede ali interna tem 2,80. Então, 2,800. Dou Enter. Oriento de novo o mouse para dentro. E vou colocar de novo. 4,300. Agora subo
2.800, dou Enter, e ele vai me perguntar se é para fechar, e eu vou dizer sim. E ele fechou, tá? Bom, o piso ficou desalinhado, porque, enfim, tinham outras paredes, né, no nosso piso. A gente vai ali, do ladinho, ó, construir paredes, ajustar limites do piso, tá? E aí ele ajusta os limites do piso com as paredes que eu construí. Quando vocês tiverem uma reentrância, né, ele também vai fazer esse ajuste sempre pelo lado de fora, tá? Ele sempre vai ser, o piso vai ser um pouco maior do que aquilo que vocês estão construindo. Bom, fiz isso aqui, aí vou ter que trabalhar com ele lá dentro, né? Então a gente vai aqui, ó, do ladinho do olho, tem ortogonal e perspectiva. Isso aqui é ortogonal, isso aqui é perspectiva, tá? Então, aqui está o nosso ambiente do quarto, né? A gente tem ali, ó, vou aproximar aqui, a gente tem nesse cantinho aqui, aqui tem a janela, aqui tem a porta do quarto, aqui tem a porta do banheiro. Nesse cantinho aqui, a gente tem um pilar, tá? Bom, para fazer isso com parede, até dá, né? Então, a gente pode construir uma nova parede ali, ou a gente pode trabalhar com geometria. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, construir geometria, do lado das paredes. Ele vai construir um bloco. Eu também posso trabalhar com alguns elementos que ele tem aqui na biblioteca, tá? Se vocês olharam a biblioteca, né, fuçaram na biblioteca, vocês vão ver que ele tem. Agora eu não me lembro onde é que tá direitinho, daí vocês têm que dar uma procuradinha de vocês, mas se eu não me engano, ele tem módulos. Então, ele tem alguns módulos geométricos, né, que vocês podem usar, tipo, como se fossem os tampos e tal, tá? Também dá. Mas a geometria, eu acho que é o melhor para a gente construir, então, esse pilar que tá aqui, tá? A gente vem aqui em construir geometria, daí vocês vão ver, essa aqui é uma geometria aleatória, então, né, com pontos aleatórios. A gente tem a circular e a retangular, que é o que a gente quer construir, tá? Aí a gente clicou ali, selecionou a retangular, vocês vão ver que vai começar a aparecer aqui, eu passo o mouse, ó, tem os pontinhos, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui, agora eu peguei. Peguei o pontinho e já tô ali construindo, tá? Vocês podem construir, na verdade, em qualquer lugar, porque eu posso arrastar ela, né? Eu posso trabalhar com ela depois dentro do ambiente, porque ela é um elemento móvel, tá? Ela não faz parte da parede. Ela tá solta, é como se a gente estivesse fazendo um adendo, tá? O Promob, ele é diferente, por exemplo, do CAD e de outros elementos que a gente trabalha, porque ele trabalha sempre como se os elementos fossem vazados, tá? Também é diferente do Sketch. No Sketch, a gente consegue fazer essa planta com esse dente de uma maneira mais fácil, certo? Bom, eu posso trabalhar aqui e posso definir ela aqui e depois editar, né? Ou eu posso ir escrevendo lá. Então, eu sei que ela tem 1000, né, de comprimento. Agora eu já mexi aqui, ele vai mexer, mas eu posso vir aqui. Posso trabalhar com ela com 1000. Depois, eu desço aqui e coloco 100. Por que 100? Porque a minha parede tem 15 e ele tem 25. E trabalho aqui com a minha altura de 2,60. E dou Enter. Ele colocou lá dentro. Tirei, tá? Ó. E agora a gente aproxima ali. Ó, a gente mexe com ela, tá? Ó, aonde eu quiser colocar. Aqui existe embaixo um botãozinho chamado colisão. Esse botãozinho colisão é quando a gente quer que uma coisa não entre na outra. Daí a gente coloca aqui. Quando ele estiver assim aberto, ele não está acionado, tá? Então eu consigo colocar coisas dentro de coisas. Então eu encostei. Ó, aqui eu já tenho o meu dente. Tá? Então, de novo, ó, vou mostrar para vocês. Geometria.
Eu posso construir a geometria onde eu quiser, tá? Ó, cliquei. Estão vendo aqui? Ele vai mexendo lá do lado, ó. Estão vendo os numerozinhos? Ok. Posso sair daqui e ir lá, ó. Tô indo com o mouse. E aí eu posso colocar 300, profundidade 800, altura 2 metros. Enter. Ó, ele constrói, tá? Olha aqui, ó. Agora eu pego com o mouse e ele faz, então, esse elemento, né, dentro daquilo que eu tô construindo, tá? Quando eu quiser deletar, deletou, tá bem? Então, a geometria, vocês podem construir aqui dentro, arrastar ela e colocar lá. Você só tem que lembrar que ela tem 1 metro, 10 e a mesma altura, 2,60, tá bom? Fiz aqui, então, o meu ambiente, né? Não precisa fazer os buracos para janelas, agora a gente vai colocar, então a gente usa bastante a decore, tá? Se tiver pequenininho ali, vocês podem aumentar aqui para enxergar, ó. Certo? Ó, fica bem bom. Aqui você tem, então, as tabelas com as ferramentas e as propriedades, que isso aqui vocês vão estar sempre mexendo aqui e vocês vão estar sempre mexendo aqui, né? Então, aqui eu posso ver as janelas, né? Os tipos de janela, aqui aparecem todos, mas eu posso trabalhar com as deslizantes, por exemplo, só, né? Então, como é um apartamento, posso trabalhar com essa aqui, enfim, né? Daí vocês vão escolher qual a janela que vocês querem ali. Normalmente essa aqui que tem uma persiana, né? E aí a gente só arrasta, por exemplo. Venho e coloco, se o meu mouse proporcionar. Deu, agora deu. Ele demora um pouquinho, tá? Porque tá pesado já aqui no meu computador. Tá aqui. E aí eu vou trabalhando com a minha janelinha, arrastando para lá, arrastando para cá, como eu quero que ela fique, tá? E ela vai arrastando. Para mexer aqui, vocês podem fazer isso aqui, né? Para aproximar, enfim, e para trabalhar, vocês podem apertar no scroll e no lado direito do mouse e o espaço de vocês, ó. Ele movimenta, tá bem? E ele vai movimentando. Então, posso entrar. Tô lá dentro. Para observar melhor. Aqui a gente pode tirar um pouquinho para fora, como a gente está vendo que está ali. Vocês têm algumas maneiras de fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui nas ferramentas propriedades. Então, eu estou na janelinha. Eu posso trabalhar na movimentação, né? E aqui ele vai me mostrar o que eu estou trabalhando. Então, no verdinho, eu vou colocar aqui 10, para vocês verem que é 1 centímetro, né? E ele tem menos e mais. Menos aqui. Então, aqui eu coloco direitinho. Estão vendo que apareceu a janela? Pronto, tá colocadinha a janela. Então, aqui a gente trabalha sempre com a movimentação das aberturas, com as questões dos agregados, enfim, né? Então, ele é bem intuitivo, assim. Bom, cliquei aqui e vou nas propriedades, tá? Quanto que tem que ter essa janela? Eu vou olhar lá na minha planta, essa janela... Opa, agora não. Eu tenho 2 metros de janela. Então, a largura da janela, 2. A altura da janela, ó, não há espaço suficiente. Deseja alterar a largura do módulo para 1.800? Não, eu quero 2. Tá? Então, eu quero 2. Aqui eu quero 1.320. Aumentou. Ah, e agora? Só mexe. Ela vem, tá? E aqui
vai aparecendo, então, as medidas, né, para que vocês vão ajustando. Então, essas mesmas medidas que vocês estão vendo aqui, ó, elas estão aparecendo aqui. Então, aqui a gente vem nessa cota anterior, que é aquela ali que vocês estão enxergando, a gente mede lá na planta, né, para ver quanto que ela mede. Daí eu tô vendo aqui, que é 350, mais ou menos. Coloco ali 350, dou o Enter, e ele já vai me ajustando, né? Vou tirando ali as medidas da minha planta e vou colocando. Aqui, ó, cota inferior, isso aqui é o peitoril. Então, meu peitoril, olhando pela minha planta, é 900. Então, já vou dando um ajuste, né? Ah, mas ali ficou mais para cá. Bom, deem uma ajustadinha e vejam ali na planta de vocês, botar 300. Ah, agora já tá, agora sim, agora ficou mais ajustado. E aí vocês vão ajustando, tá? Existe uma ferramenta em que a gente, deixa eu botar aqui, a gente clica com o lado direito do mouse, em cima do módulo, e ele centraliza, né, em X, por exemplo. Aí ele vai centralizar na parede, só que aqui a gente tem um dente, então a gente tem que, não dá pra gente esquecer, né, que a gente tem um dente. Então aquilo ali, na verdade, a gente tem que botar, ó, e aí a gente não pode se esquecer que a gente tem esse dente aqui. Então, a gente vai ajustando, né, para que ele fique ali o mais próximo. Agora tá certinho, é 335 aqui. Então, 335, 345 até lá, dá 335 aqui, e ele tá agora bem centralizado a janelinha. Então, a gente pode ir mexendo na janela, cuidando aqui, ele vai estar sempre nos dando a cotagem, tá? É um trabalho em que a gente vai desenvolvendo a nossa questão motora. Eu sempre falei para vocês, os softwares, eles são burros, né? Ele não vai fazer algo automático para ti. Tu tem que dar as informações para que ele possa entender aquilo que ele tem que fazer, né? Então, não adianta vocês centralizarem a janela, sendo que tem o dente aqui da geometria. Ele não vai entender isso, né? Ele não tem essa capacidade. Vocês vão ter que ir ajustando, tá? Então, colocada a janelinha que eu escolhi, o que eu vou fazer? Eu vou agora trabalhar portinha. Uma das coisas que vocês podem fazer é baixar as paredes se quiserem também, tá? Então, eu posso clicar nessa parede aqui e posso rebaixar, tá? Se quiserem. Eu gosto de trabalhar assim. Então, cada um vai estabelecer aí a forma de trabalho. Bom, aqui, então, agora eu vou para minhas portas. Sempre cuidando, né, como elas estão abrindo e o giro, né? Então, vou usar aqui a primeira porta de giro que tá aqui. Seleciono a parede, né? Não sei se eu falei para vocês antes, mas tem que selecionar a parede e coloco aqui a minha porta, tá? Ah, minha porta ficou lá em cima. Não tem problema, ela vai descer. Assim que o software demora um pouquinho, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. Então, coloquei, ela já tá abrindo no lugar certo, né? Selecionei ela aqui, clicando. Agora eu vou dar uma ajustada, ó. Eu já mexi nela, ela já veio pra frente, estão vendo? Cota de afastamento da parede, bota 0. Pronto, agora ela ajustou. Aqui, cota anterior, 2.700, cota posterior, né? Que é essa aqui que nos interessa. Cota inferior, eu quero que ela esteja no chão, 0. Tá? Cota posterior, eu vou lá na minha planta e vejo que daqui até o início da porta eu tenho que ter 1000. Só que antes disso, vamos conferir a medida da largura da porta. Aqui está 980, são uma porta de 90 centímetros. Então, vamos colocar 780, porque nós temos uma porta de 70. Por que eu estou botando 780? Porque ele está calculando também toda a porta, né? Inclusive aqui com o alisar da porta. Então, a gente coloca, desculpa, 780. A altura, 2.100. Isso aí, prontinho, tá?
Então, colocamos aqui, aí agora sim. Aqui não é 722, pela planta eu vejo que é 1000. E dou Enter. Tá a porta colocadinha no lugar certo, né? E é legal aqui porque eu posso, ó, lá nas aberturas, abrir a portinha, tá? Ou fechar a portinha, né? Aqui ela abre automático. Aqui ela fecha. Tá? Então, posta essa portinha agora, vamos virar aqui. O correto de colocar a porta do banheiro seria a partir do banheiro, tá? Porque seria pelo lado de fora. Por que que é pelo lado de fora? Porque ela está abrindo para dentro do banheiro. Vou mostrar aqui para vocês o que vai acontecer. Vou colocar a mesma porta de giro, né? Localizei ela aqui. Cota inferior 0. E aí o que vai acontecer? Mesmo que eu clique em cima dela e faça ela espelhar, ó, posso espelhar, tá? Ela vai estar abrindo para dentro do meu dormitório. Então não é isso que eu quero que ela abra para dentro do banheiro, tá? Aqui vocês podem fazer de duas formas. Vocês podem colocar só um arco, se sentirem dificuldade, né? E vai ficar só o buraco, e daí ir colocando as coisas ao redor. Ou, o que eu vou fazer agora, que é girar o meu espaço e colocar ela por aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Estão vendo? Vou botar a cota inferior 0, que ela tá no chão, né? E agora ela tá abrindo para dentro do banheiro, tá? Só que daí a gente tem que cuidar, porque ele tá contando as paredes aqui. Então, tenham muito cuidado, aquela coisa das medidas. A gente tem que ter o maior cuidado com as medidas. Então, eu tenho lá dentro 1,70 m, né? Do banheiro, que é quando começa a porta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1,70 m e vou somar com mais 15 dessa parede, porque no software a gente botou 15, tá? Então, vai dar esta cota aqui, ó. Vamos colocar aqui 1,70, 1,85. Tá? Então, aí colocamos ali. Agora, nós vamos mexer na porta, porque essa porta tá muito grande, né? E aqui é uma porta de 680. E 2 e 100. Para quem for fazer porta de correr, que eu vi que tem alguns projetos que modificaram a porta para porta de correr, não tem problema, né? Se for correr aqui dentro do banheiro, aí vocês vão fazer e vão colocar ela aqui também. Tá? Não tem problema nenhum. E agora sim, ó, se eu for abrir a porta, ela tá abrindo para dentro do banheiro, tá, amores? Certo? E aí, volto lá pro meu ambiente e agora sim tá colocadinha certo, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Qual é a diferença entre eu inserir por dentro e inserir por fora, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui normalmente cria uma soleira, né? A gente pode trabalhar com o mesmo piso do quarto, que é o que normalmente a gente faz. E aqui a gente tem, então, um elemento que faz a transição, né? Entre esse piso e o piso do banheiro, né? Vocês já devem ter visto. Se a gente, por exemplo, trabalha com laminado aqui, a gente tem uma reguinha aqui que a gente coloca, né? Para fazer esse acabamento. Né? Da mesma forma que se for tudo mesmo, o piso não precisa, né? Em alguns projetos as pessoas gostam de trabalhar com soleira, então se faz tudo isso aqui de um outro elemento, né? Uma pedra, alguma coisa assim, uma própria madeira, se quiser, né? Trabalhando aqui a soleira.
O que fica muito feio e não é algo que a gente trabalhe dentro do design é, por exemplo, vir com o piso do banheiro e isso aqui tomar conta, né? Daí fica complicado. Então, assim, essa é a construção do ambiente, né? Esse é o ambiente que vocês vão trabalhar, construidinho. O que vocês podem agora começar a trabalhar, depois que montaram as paredes, é começar a colocar os móveis aqui dentro, que normalmente a gente trabalha aqui na Decore, né? Então, na Decore tem tudo aqui, ou vocês podem vir aqui na pesquisa, que nem eu já mostrei para vocês. Cama, por exemplo. E aí ele vai me mostrar as camas disponíveis, tá? Ainda tem o catálogo 3D, que é o catálogo online, certo? Que daí ele acessa tudo o que os usuários colocaram aqui dentro, né? Todos os arquivos que os usuários estão colocando aqui de móveis novos. Só que depende da internet de vocês. Então, cuidado com o catálogo 3D, que às vezes vocês não conseguem trabalhar com ele, tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode começar a trabalhar é trabalhar também os revestimentos. Aqui embaixo a gente tem os materiais, ó. Então, a gente tem, além do catálogo 3D também, a gente tem um monte de materiais. Então, a gente tem aqui, ó, paredes e pisos, por exemplo. Né? Posso trabalhar laminados, né? Para botar no quarto. Vou escolher um laminado, vou escolher esse. Venho, coloco no piso. Tá? Então, fica ali o material, né? Colocadinho, certo? Posso escolher outro. Enfim, venho, coloco o piso, certo? Deixa eu ver aqui. Isso. E aí a gente vai brincando nas paredes também, né? Posso trabalhar só com cores, enfim. Acho que aqui no final tem as cores. Aqui, cores. Então, aqui ele tem algumas cores que vocês podem trabalhar também. Então, posso vir trabalhando com as paredes, ó. Vem com uma cor qualquer. Ele vai perguntar se eu desejo colocar só nessa face ou em todo o projeto. Então, só nessa face eu tenho cor aqui. Não esqueçam da geometria, né? Agora nem sei qual é a laranja que eu pegar esse aqui. Vou colocar na geometria e ele vai me perguntar. Eu vou botar em tudo, né? Para toda a geometria ficar colorida. Ou, enfim, aí vocês vão começar a trabalhar o que vocês querem. Tem papéis de parede, enfim, tem todos os tipos de materiais aqui, né? E aí vocês vão trabalhando, enfim, né? Tem tecidos também que vocês podem colocar nas paredes, tem palhas, tem vimes, enfim, né? Tem uma infinidade. Dá para pegar uma imagem de alguma coisa na internet? Sim, dá, mas hoje eu não vou explicar para vocês. Hoje eu quero que vocês montem o espaço, né? Enfim, trabalhem essa semana montando o espaço e trabalhando de acordo com o quadro de expressão de vocês, da cliente de vocês, essa questão dos materiais e também trabalhando com os equipamentos aqui. Por exemplo, se eu quero colocar uma cama, eu venho aqui, puxo, coloco a cama. Ah, ele tá botando lá fora. Já botou 2 camas lá fora. Tá, vamos evitar isso. Foi muito precipitada, né? Por exemplo, eu quero colocar a minha cama aqui, nessa parede. Agora sim. Venho. Ai, tá acionando lá fora, não tem problema. Deixa eu movimentar. Tá aqui. 2 metros. Pronto, botei a cama para dentro. Ele tá mexendo para cima e para baixo também. Existem bugzinhos, tá? Então a gente também tem que ter cuidado, né? Os softwares, como eu falei para vocês, são burricos. Nós que temos que ser inteligentes. Então, cota inferior 0, eu quero ele no chão, né? Aqui também vocês podem trabalhar em planta, se quiserem trabalhar, porque acham que fica melhor, ó. Né?
Deixa eu tirar a coisinha. Afastamento da parede, eu não quero com afastamento da parede, 0. E aí aqui eu coloco, né, de acordo com aonde eu quero a minha cama. Né? A cota anterior, cota posterior e vou trabalhando, tá? A movimentação, ela é sempre bem interessante quando a gente tem muitos elementos. Às vezes a gente quer colocar uma coisa dentro da outra, ou ele não permite, enfim. Então, o deslocamento aqui é bem interessante e também a gente pode fazer as rotações, né? Por exemplo, eu quero fazer a rotação da cama aqui. E aí eu ponho o ângulo e rotaciono, né? Ele tá rotacionando pelo centro, tá? Então, eu posso botar pra cá, posso botar pra lá, enfim, né? Posso ajustar como eu quiser, tá? E vou ajustando, certo? Então, assim, essa primeira etapa é de vocês se acostumarem a mexer no software mesmo e ir trabalhando com essas ferramentas aí, tá? Qualquer dúvida, vou estar lá no Class a noite inteira esperando pelos projetinhos de vocês, tá bom, gente?